Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Inscreva-se no canal, dê um joinha e compartilhe com os amigos. Vamos começar a aula. Em uma titulação foram usados 25 ml de hidroxissódio, NaOH, a 0,2 mols por litro, para titular 50 ml de solução de H2SO4, ácido sulfúrico. Qual é a concentração em mols por litro do ácido nessa solução? Então vamos resolver o exercício e ver qual é a alternativa correta. Vamos resolver o exercício de duas formas. Vamos fazer uma introdução antes da resolução do problema para entendermos o processo da titulação. Vamos interpretar o problema. Aqui nós temos um becker. Nesse becker nós vamos ter a amostra do ácido sulfúrico, que nós não conhecemos a concentração dele, e sabemos que nós temos um volume de 0,05 litros, portanto 50 ml. Num outro becker, nós temos a solução de hidroxissódio. Essa nós conhecemos a concentração, que é 0,2 mols por litro, então a concentração é conhecida. E o volume dela que nós vamos precisar para neutralizar esse ácido é de 0,025 litros. Esse é o volume necessário para que reaja completamente com esse ácido sulfúrico. Então essas duas substâncias, ao serem misturadas, elas reagem. Então o ácido sulfúrico reage com hidroxissódio, formando sulfato de sódio mais água. Balanceando essa reação, saindo nessa reação tem 2 sódios, entrando tem apenas 1. Então vamos multiplicar por 2. Agora nós temos 2 sódios entrando, 2 saindo. Sódio está ok. Sulfato SO4 tem apenas este. Entrando também tem apenas 1. Então entrou um sulfato SO4, saiu um sulfato SO4. Então o SO4 está balanceado. Então vamos ter 1 mol do ácido. 2 hidrogênios. 2 vezes 1, 2 hidrogênios. Então temos 4 hidrogênios entrando na reação. Saindo tem apenas 2. Então vamos multiplicar por 2. Então entraram 4, saíram 4. Bom, aqui nós vimos que nós temos apenas 1 mol dessa substância. Então vamos representá-lo aqui. Então, oxigênio, tenho 2 aqui, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. Então, saíram 6 oxigênios. E entraram 2, 2 vezes 1, 2. 4 vezes 1, 4. 4 com 2, 6. Então, a reação está balanceada. O processo utilizado para determinarmos a concentração de uma amostra de um ácido, utilizando uma base de concentração conhecida, da qual nós conseguimos determinar o volume da base necessário para neutralizar o ácido, é conhecido como titulação. Então, usamos este aparelho, onde aqui nós temos o suporte universal, aqui uma garra, a mufa, que serve para prender a garra à haste do suporte universal, uma bureta, que ela é toda graduada, então a gente consegue saber o volume de substância que vai cair dentro do Erlenmeyer. Aqui nós vamos ter a amostra, que é o H2SO4, que a gente vai chamar de titulado, que é a nossa amostra. Aqui na bureta vai a substância que a gente conhece a concentração. Então, o hidroxissódio, que vai ser chamado de titulante. Essa substância, a concentração dela tem que ser conhecida. Dentro do Erlenmeyer vai uma substância chamada indicador, que ele vai determinar a hora que a reação termina. Então vamos gotejar dentro do Erlenmeyer
o hidróxido de sódio até que o hidróxido de sódio neutralize todo o ácido sulfúrico, fazendo com que o indicador mude de cor. Quando isso acontecer, significa que a reação terminou. E aí a gente consegue determinar o volume que foi necessário do titulante, o hidróxido de sódio aqui, para neutralizar todo o ácido. Sabendo isso, a gente consegue calcular a concentração dessa amostra. Aqui no exemplo, nós usamos o titulado, que é a amostra, um ácido, mas poderia ser uma base. E o titulante, aqui no exemplo, é uma base, mas poderia ser um ácido. Bom, o problema deu as unidades de volume em ml. Então vamos converter para litro. 1 litro tem 1000 ml. 25 ml, x litros. Então vamos multiplicar em cruz. 1000 vezes x é igual a 1 vezes 25. O 1000 que está multiplicando vai passar dividindo. 1 vezes 25 dá 25. Fazendo essa divisão, temos 0,025 litros de NaOH. Convertendo agora os 50 ml. 1 litro tem 1000 ml. 50 ml, y litros. Vamos multiplicar em cruz. 1000 vezes y é igual a 1 vezes 50. O 1000 está multiplicando o y, vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. E 1 vezes 50 dá 50. Fazendo essa divisão, vamos ter 0,05 litros de H2SO4. Então nós vamos calcular o número de mols de NaOH, hidróxido de sódio, porque precisaremos dessa informação para saber quantos mols do ácido sulfúrico foram neutralizados por essa quantidade de hidróxido de sódio. Bom, vamos calcular o número de mols de NaOH. Nós sabemos que a concentração é de 0,2 mols por litro e que temos um volume de 0,25 litros de NaOH. O volume aqui precisa estar em litro, porque a concentração, a unidade de volume está em litro. Elas têm que ser iguais. Na fórmula, concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume. Nós queremos encontrar o número de mols, então o volume que está dividindo passa multiplicando para o outro lado da igualdade. Agora vamos substituir na fórmula. Molaridade é 0,2 e o volume 0,025. Fazendo essa multiplicação, teremos 0,005 mols de NaOH. Então, essa é a quantidade de mols que nós temos do hidróxido de sódio. Agora vamos determinar o número de mols para o ácido sulfúrico. Então, utilizaremos a reação química balanceada, onde sabemos que 1 mol do ácido sulfúrico reage com 2 mols do hidróxido de sódio. E o número de mols que nós encontramos de hidróxido de sódio no problema é 0,005. Então vamos usar esse dado. Então 1 mol reage com 2 mols. Mas o problema não tem 2 mols, o problema diz que tem 0,005. Então essa quantidade, quanto do ácido vai ser necessário? Então vamos multiplicar em cruz. 2 vezes x é igual a 1 vezes 0,05. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo para o outro lado da igualdade. E 0,005 vezes 1 é o próprio valor. Fazendo essa divisão, temos 0,0025 mols de ácido sulfúrico. Portanto, 0,005 mols de hidróxido de sódio neutralizam 0,0025 mols de ácido sulfúrico. Sabendo essa quantidade de mols do ácido sulfúrico, nós vamos conseguir calcular a concentração dele.
Então vamos calcular a concentração molar do ácido sulfúrico. Nós sabemos que o volume dele é de 0,05 litros, por 50 ml. A concentração é o que nós queremos calcular. E nós acabamos de encontrar que o número de mols desse ácido na amostra é de 0,0025 mols. Utilizando a fórmula da concentração molar, vamos substituir os valores. Então, o número de mols é 0,0025 e o volume 0,05. Fazendo essa divisão, vamos encontrar 0,05 mols por litro de H2SO4, que é a nossa amostra. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Bom, vamos ver uma outra forma de resolver o exercício. Essa forma ela é bem mais rápida e bem mais simples. Então vamos calcular a concentração molar do ácido sulfúrico. Temos que o volume de hidroxissódio é de 0,025 litros, que são os 25 ml. A concentração de hidroxissódio é de 0,2 mols por litro. O volume do ácido sulfúrico, que é a amostra, é de 0,05 litros, que são os 50 ml. E nós queremos saber a concentração desse ácido. Então, sabemos que a reação química que ocorre é essa. Então, precisamos de 1 mol do ácido para neutralizar 2 mols da base. Vamos utilizar essa fórmula. O 2, que é da base, vai passar a multiplicar o ácido. E o 1, que é do ácido, vai passar multiplicando a base. Como é 1, não precisa pôr. Então vamos substituir na fórmula os valores. Então o volume do ácido é de 0,05 litros, concentração da base 0,2, o volume da base 0,025 litros. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, o 0,05 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo também. Fazendo essa multiplicação e esta multiplicação, teremos que 0,2 vezes 0,025 dá 0,005 e 2 vezes 0,05 dá 0,1. Fazendo essa divisão, teremos que a concentração do ácido é de 0,05 mols por litro. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Um bom estudo e espero ter ajudado.